O que de fato influencia o tamanho de gota na pulverização aérea. Vocês viram que nos últimos vídeos a gente trabalhou bastante a questão do bico pulverizador e as vantagens de utilização de cada modelo. Então, através desse conhecimento inicial, a gente começa a destrinchar todo o entendimento dos bicos e a dominar cada vez mais as ferramentas que a gente tem à disposição na aeronave. Então, como a gente viu lá, que o bico pulverizador, a gente pode utilizar ele numa angulação de 0 graus, podendo chegar até 90 graus, isso a gente falou nos vídeos anteriores, que pelo fato de eu utilizar a angulação do bico, quanto mais angulado ele for, menor vai ficando o tamanho de gota. O que quer dizer isso de fato? O que de fato eu tiro de utilização dessa informação? Basicamente, o que importa para nós? Quanto a 0 graus eu tenho a gota mais grossa que o bico pode me fornecer. A 90 graus eu tenho a gota mais fina que o bico pode me fornecer. O que é de fato isso? O que eu ganho sabendo essa informação e através do caminho da gota? Então, a gente sabe que a gota sai do bico pulverizador e ela tem que se depositar na lavoura. Basicamente, esse é o nosso objetivo. Se eu gero gotas, eu posso gerar a maior variação de gotas possíveis aqui com o bico TT11 Travicar. Se eu opto em fazer uma gota, eu vou aqui utilizar dois números de referência para a gente poder entender esse funcionamento. Vamos supor que eu trabalhe com o bico TT11 na posição aqui 30 graus e eu vou gerar uma gota de 220 micra de tamanho. E eu trabalho com o mesmo bico numa posição de 90 graus e eu gere uma gota de 80 micra de tamanho. O que de fato difere esses tamanhos de gota? Basicamente, uma gota de 80 micra, através de uma gota de 220 micra, eu consigo fazer 21 gotas de 80 micra. Então, já de maneira inicial, eu consigo ter mais gotas disponíveis para a cobertura do meu alvo. Então, basicamente, eu já tenho uma vantagem em diminuir o tamanho da gota. Obviamente, para cada vantagem, eu vou ter algumas desvantagens. Por exemplo, se eu tenho uma gota muito fina, eu vou ter alguns problemas com deriva, vou ter alguns problemas com evaporação. Então, eu vou ter que controlar outras variáveis para utilizar esse benefício de uma gota com maior quantidade de gotas para ter melhor cobertura. Por outro lado, se eu estou numa condição ideal, estou usando para uma aplicação que eu possa utilizar desse recurso, que o meu foco é a maior quantidade de gotas disponíveis, eu vou trabalhar com o bico com uma angulação maior e eu vou atingir a maior quantidade de gotas disponíveis para a cobertura do meu alvo. Então, como a gente falou, basicamente, nessa posição de 30 graus, eu supondo que tem uma gota de 220 micra e eu fizesse somente uma gota nesse bico, eu trocando a posição do bico, eu vou gerar 21 gotas e não mais uma gota. Então, consequentemente, eu tenho mais possibilidades de cobertura, certo? Para ter uma ideia assim mais pontual, se eu pegar 1 litro de água, por exemplo, e pulverizar aqui no bico, exemplo hipotético, que na posição 30 fizesse uma gota de 220 micra, eu teria disponível com esse 1 litro de água mais ou menos 180 milhões de gotas. Se eu mudasse a angulação do bico para 90 graus, de novo, um exemplo hipotético, não estou dizendo que isso vai acontecer se eu botar na angulação 0, vai depender de vários outros fatores. Mas vamos dizer que no nosso experimento aqui, se ele me gerasse uma gota de 80 micra na posição 0, eu teria 3,8 bilhões de gotas disponíveis. Então, são 21 vezes mais gotas disponíveis somente alterando a angulação do bico. Consequentemente, eu vou cobrir melhor o meu alvo, né? Então, para a gente entender justamente que do mesmo litro de água, numa posição de bico eu faço 180 milhões de gotas, mudando a posição eu posso fazer até 3,8 bilhões de gotas. Tá? Então esse dado é bem importante. Tá, mas o que de fato isso traz na questão de cobertura? Ter mais gotas cobre mais mesmo? Sim, se eu pegar, por exemplo, 1 litro de água e fizer 180 milhões de gotas de 220 micra, e exemplo, se essa mesa aqui fosse essa área que a gente vai buscar cobrir, eu vou cobrir 6,8 metros quadrados dessa área aqui. Se eu pegasse esse mesmo litro de água, fizesse gotas de 80 micra, eu cobriria 18,7 metros quadrados. Então eu estou cobrindo 2,75 vezes mais área usando o mesmo produto químico, o mesmo litro de água, por exemplo, que é o nosso experimento aqui, o nosso exemplo. Então, para a gente ter uma ideia, o quanto que a gente ganha de vantagem dominando as ferramentas que a gente tem na mão
entendendo o porquê que a gente vai utilizar, o que a gente precisa fazer, se é mais cobertura, se é menos risco de deriva, se a aplicação que eu tenho que fazer, eu preciso cobrir todas as partes da planta para que de fato eu tenha uma eficiência no tratamento. Então, entendendo essas ferramentas aqui que tu tem à tua disposição, de fato tu vai ganhar muito mais. Então, usando o bico correto, entendendo por que tu está usando o bico correto, e entendendo o que é o movimento da gota e a capacidade que a gente tem em gerar tamanhos de gotas diferentes, isso nos dá um ganho de entendimento, até para utilizar melhor nosso equipamento, né? Então, o importante dessa informação que eu venho trazer para vocês hoje é, eu já entendi que eu tenho ganho com os bicos. O bico ele acelera meu ajuste na pista, eu ganho mais autonomia no avião, eu ganho mais velocidade na equipe de solo, consequentemente eu ganho mais dinheiro. Se eu consigo unificar tudo isso, de fato, com o que o avião foi feito, que é depositar a gota certa no alvo e cobrir e tratar melhor o alvo, e eu entender a vantagem que tem eu entendendo de regulagem de equipamento, eu vou justamente chegar na fase 2, que é de novo ganhar e de novo ter uma lavoura com uma cobertura melhor e com um resultado muito melhor. Então essa é a dica que eu trago para vocês hoje, desse comparativo dos tamanhos de gota. Usei aqui 2 exemplos, obviamente, gota muito fina de 80 micra e gota média de 220 micra. Poderia usar outras proporções para explicar para vocês, mas esse entendimento é de fato bem claro nessas 2 variáveis de gota, da quantidade que eu tenho de gota disponível maior, né, com o mesmo volume de líquido, e da capacidade de cobertura que eu tenho maior com o mesmo volume de litro, de litro exatamente da aplicação. Então esse é o que eu tinha para falar para vocês hoje, trazer esse dado importante, e de novo a gente vai cada vez mais trazendo mais conhecimento, mais informação e mais dicas aqui da utilização dos equipamentos.